Fala, meu povo! Bora reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste. Cara do céu, é bagaceira em cima de bagaceira. Como esses caras conseguem? Cara, eu acho que eles fingem que nada acontece, né? E vivem ali por causa do céu que eles têm, né? Porque o deles eles não gastam, é só o dos outros. Então, por causa disso daí, eu acho que eles conseguem enfrentar tudo isso. Porque o Barbudinho está por um fio. Junto com o Barbudinho, também por um fio, está o Careca. Eu fico imaginando como esses caras dormem. Como que consegue dormir? Porque por coisas pequenas aqui, o sono já foge de mim e eu já fico com ansiedade. Imagina esses caras passando tudo que eles passam. Augusto. Olha, o Supremo já foi chamado pelo próprio Alexandre de Moraes de minha vara judicial. E é assim que ele age. Ele acha que comanda uma vara judicial. Eu estava lendo, vou trazer aqui amanhã, porque é uma peça política admirável. O último discurso feito pelo Mário Covas, que era líder da oposição naquele momento. Ele falou, fez o discurso em 12 de dezembro de 68. Não, eu hesitava entre 12 e 13. 13 veio o AI-5. Ele sabia, o Exército pediu ao Congresso, era uma exigência, né? Mas tecnicamente era isso aí, pediu que concedesse licença para que fosse processado o deputado Márcio Moreira Alves, que fizeram um discurso que o Exército considerou meio insultuoso. Eu acho que não teve nada disso. Ele sugeria que os cadetes não dançassem nos bailes de debutante, que não media represálias mínimas ali diante do que era feito pelo regime. E então Mário Covas conseguiu convencer com esse discurso dezenas de deputados da arena governista, né, e toda a oposição votou com ele. Eles venceram, eles negaram a licença sabendo que viria que o governo replicaria com medidas muito duras. E aí foi realmente instituída a ditadura no Brasil em 68. O discurso, basicamente, eu quero ler trechos amanhã, mas basicamente ele diz o seguinte, e num tom que não tem nada a ver com esse tom de pedinte usado pelo presidente da Câmara atual. Ele está pedindo que o Supremo conceda isso, os poderes são iguais. O Congresso está faltando ao presidente altivez, tá? E a certeza de que os poderes são independentes, iguais, e que não tem nenhum Alexandre de Moraes que possa dar ordens a outros poderes e decidir o que quiser. Mário Covas diz basicamente que o deputado, segundo a lei, não poderia ser vítima de qualquer julgamento aí por uma comandante militar, pelo Poder Executivo, que também na época era presidido por um general, que não tinha nada de... A lei dizia que o deputado não poderia sofrer esse tipo de constrangimento. E faz um discurso dizendo assim, o Congresso tem de resistir, porque não é um problema individual de cada um de nós, é um problema coletivo, é o Congresso, é a instituição. Então você tinha de esquecer o individual, o partido a que você pertencia, para preservar um poder, porque senão seria melhor fechá-lo. É isso que ele diz. Então ele diz que não pode fazer isso, não é possível, não podemos ceder, porque há um limite.
Tá? Não importa o que possa vir em resposta. Então, veio a resposta porque o Exército, em ter as Forças Armadas, e o presidente, que era indicado pelas Forças Armadas, eles estavam dispostos a aplicar represálias que contivessem o movimento estudantil, manifestações de protesto, etc, etc. Sabiam. Agora, o Congresso não tem coragem de pagar para ver? Isso não vai haver esse julgamento, não pode ser julgado, não é assim. Ele está protegido por lei e este poder aqui nega o direito. Só quem nega no Brasil de hoje é o Supremo. O Supremo nega ou concede, faz o favor de cumprir a lei. Pois não deixem que isso aconteça. Não tem nada de pedir, não. O Alexandre de Moraes, ele não está cumprindo a lei. Não adianta invocar a lei para se pedir alguma coisa aí, por um poder aí que botou na cabeça que é uma ditadura. Não é. É como se fosse um país, a União Soviética de antigamente. Você tinha o Partido Comunista no poder e um secretário-geral que encarnando, né, esse coletivo e decidindo o que interessava ao regime. Então, que proclamem a ditadura, já implantada disfarçadamente. Essa é uma hora em que você vai testar o regime vivido pelo Brasil. Qual é? Se é democrático, a lei tem de prevalecer. Bom dia. O próprio presidente se ajoelha, aí fica difícil. Então ele tem que ser ignorado pelos que o ex-presidente supostamente comanda. Ele perdeu as condições indispensáveis para que alguém presida uma instituição com essa importância. Ó, que tem segurança jurídica sim no país. Ah, tem. Vamos lá, vamos lembrar só do Supremo assim rapidamente. Incrível, né? O mundo do Barroso, às vezes, do ministro Barroso, parece que é um mundo paralelo, assim. O próprio Supremo tomou uma decisão razoavelmente recente em que dívidas, por exemplo, tributárias, já julgadas na última instância, o que se chama de coisa julgada, ou seja, o ato jurídico perfeito, todos os recursos apresentados de um lado e de outro. Bom, houve decisão final que determinadas empresas não precisavam recolher determinado imposto. Vem o Supremo e revê o entendimento da lei. Até aí, convenhamos, se é um debate, você revê o entendimento, o Congresso pode mudar uma lei, mas normalmente isso vai daqui em diante. E algumas leis não podem ser alteradas com muita frequência, porque isso gera insegurança jurídica. Mas que não é o caso dessa especificamente. Até porque o nó tributário brasileiro é realmente difícil de entender. E essa reforma tributária não melhorou nada disso. Mas o que fez o Supremo? Entendeu, e aí foi uma votação apertada, 6-5, com um voto muito duro, reclamando, inclusive, da decisão da maioria do ministro Fux, porque o Supremo decidiu retroagir a cobrança de impostos. Imagina só, se por uma decisão do Supremo hoje, você que pagou a sua conta de luz, pega a sua vida pessoal, você pagou todo aquele valor, o Supremo decide que você tem que pagar mais 20%. Não que você vai pagar a partir de agora um novo valor. Você tem que pagar nos últimos 10 anos, por exemplo. Ninguém tem fundos para isso. Nenhuma empresa faz, obviamente, caixa para resolver problemas do passado. Ainda mais porque ela ganhou aquilo na última instância. Mas vamos lá. Qual era a decisão que se tinha da justiça brasileira em relação a, por exemplo, não ter candidatura depois de condenação em segunda instância? O Lula estava preso. Vem uma decisão do ministro Fachin, naquela tese estapafúrdia do CEP, depois referendada, e não é só dele, porque foi referendada pela maioria do Supremo, e se recuperou a vida política do Lula e voltou a ser candidato. Depois de todas aquelas condenações, porque, olha, aqui não é exatamente esse CEP, sendo que ele tinha sido condenado, ou seja, não só na primeira instância, na segunda e na terceira instância, no STJ. Todos esses juízes viram isso como um processo normal. Eu citei aqui só 2 casos, um na seara tributária, outro na seara política.
Aí vem o ministro Barroso e diz assim, não há, como é que ele disse? Ele falou que a lenda seria uma lenda urbana. Há uma realidade no país de insegurança jurídica. Eu já contei essa história aqui, mas conto rapidamente. Ainda no governo Temer, depois de todo aquele descalabro financeiro e econômico do governo Dilma, o Brasil fez um evento, se não me engano, em 2017, para conversar com investidores do mundo inteiro e apresentar o novo Brasil, que sim, na gestão Temer, estava recuperando a economia e, de fato, começou ali a recuperação econômica. Depois da pior crise econômica da nossa história, gerada, sim, pelos anos do governo Lula e Dilma Rousseff, porque o Lula teve culpa naquilo também. A hecatombe só foi piorada porque a Dilma é genial nessas coisas. Mas vamos lá. Os investidores, eu fui perguntar para 10 investidores qual era o problema do Brasil. Nenhum deles citou o câmbio, que era o que eu imaginava que eu iria ouvir. Todos citaram mudança de regra com o jogo andando. O problema é que agora o Supremo faz um negócio, ele muda a regra depois que o jogo terminou, neste caso especificamente jurídico, ou mesmo da condenação do Lula. Então, quer dizer, falar que não tem segurança jurídica, ministro, não dá, né? É preciso respeitar a inteligência do povo brasileiro. Isso não tem como negociar. Esses cidadãos trabalham, todos nós trabalhamos, estudamos, fazemos o melhor pelo país. Então, precisa respeitar a inteligência do cidadão desse país. Pois é, Constu. Barroso deve achar que essa turma, que os lesados precisam confiar aí no Brasil, que tem essa segurança jurídica, né? Substituindo um bandido pelo outro. Claro que vai continuar. Nomeou o Lupe. O Lupe voltou a fazer o que tinha feito no governo anterior, no governo do Lula anterior. Agora, você não pode sonhar com segurança jurídica num país que não pune ninguém que tenha votado contra o Bolsonaro. Se ele não fosse lulista, ele teria problemas, mesmo não tendo feito nada. Agora pode roubar à vontade, porque isso aí não interessa a nenhum ministro do STF. Eles estão preocupados com outro grupo político, porque isso é um absurdo, e aí fruto também do trabalho mais feroz para desmoralizar a Lava Jato. Esse cara no Brasil animador que nós vivemos aí enquanto a Lava Jato pôde trabalhar, esse cara aí ia estar preocupadíssimo, não ia dormir porque ia passar a noite com medo das 6 da manhã, né? Porque podia aparecer ali alguém com um mandado para levá-lo. Agora eles dormem muito bem. E o Moro é atacado por bandidos. É no Brasil, você tem isso aí. É o faroeste brasileira mesmo. É o bandido perseguindo o xerife. O Supremo é quem vai decidir aí se restabelece o mandato do Edinaldo Rodrigues à frente da CBF? Vamos fazer um sorteio aí. Por prevenção. Quem vocês acham? O Gilmar Mendes, certo, claro, é ele. Esse não tem nem o Alexandre de Moraes pode interferir numa coisa dessa, por um motivo muito simples. Gilmar Mendes já decidiu que era a bola dividida lá e quem era o novo presidente da CBF. Decidiu que era ele. Estavam contestando resultados, tal. Ele assumiu. Depois houve uma eleição também contestada, ele assumiu. Ele deu, logo que ele chegou à presidência da CBF, estou me confundindo aqui, STF, CBF, da CBF, ele deu um aumento para os eleitores, que são os presidentes de federação estadual, e os caras passaram a ganhar, isso oficialmente, imagina com os penduricalhos, 120 mil de salário. Então ele foi eleito por unanimidade. Foi contestada também essa eleição
porque tinha havido um acordo para que a eleição fosse feita com a candidatura do Edinaldo e tal, e descobriram que o Coronel Nunes, ex-presidente da CBF, que era um dos signatários do acordo, não tinha condições mentais e físicas de ter assinado. Conferiram a assinatura, foi falsificada. Então, afasta-se agora. Não, o juiz afastou o Edinaldo para conferir a assinatura, ver como é que era mesmo, fazer nova perícia, tá, e ver. Imediatamente o Gilmar Mendes devolveu a presidência o Edinaldo. Agora é uma segunda vez que a Justiça Fluminense diz que não dá, com assinatura falsa, não vale acordo nenhum, tá? O cara tem que esperar fora. Bom, assume a presidência, como vimos, Fernando Sarney, nome altamente confiável. Presidente da Federação da Maranhense durante um bom tempo e agora um dos vice-presidentes. Ele assumiu. E vão discutir o que fazer, nova eleição e tal. O Gilmar não vai esperar, eu acho, ele não vai esperar o fim de semana para reconduzir ao cargo o Edinaldo, porque, por coincidência, evidentemente, ele é sócio, o Edinaldo é sócio, fez da CBF sócia do Instituto de Ensino que ele tem em Brasília, presidido pelo filho dele, o Chico Mendes, conhecido como Chico Mendes. Então, não é suspeito, o juiz Gilmar, ele não se consideraria suspeito para julgar nenhum processo envolvendo a mãe, a avó, a tia, nada. Ele vai entrar nessa também. E o contrato feito entre um dos braços da CBF e um braço também criado especialmente para isso, pelo Instituto que promove o Gilmar Palusa, né? Fizeram só para organizar cursos de treinamento para você em todos os campos de futebol. Eu não sei se eles estão formando cartolas, gandulas, craques, ninguém sabe. O que se sabe é que cada balanço, em cada balanço, o dinheiro arrecadado será dividido de forma muito justa. 84% vão para a empresa do filho do Gilmar e o restante para a CBF. Portanto, eu devo deduzir, só baseado nesse cálculo, nesse critério, que o Edinaldo procurou a empresa, o Instituto lá de Brasília, pela excelência dos cursos que faz. Não porque ele acabou ficando sócio do decano do Supremo Tribunal Federal. Que tal? É isso aí, gente. Alguém lembra? É uma coisa que eles não podem falar. Eles não podem falar de corrupção vinda diretamente do governo ou aliados do governo Bolsonaro. Se teve, não nesse grau, nessa magnitude que está tendo no governo do Barbudo. Gente, vamos lembrar, eles pegaram, como é que fala? Uma tragédia para tentar corrupção. Da onde? Vocês lembram do Arrozão, cara? Vocês viram a fábrica de queijo? Fábrica não, né? A lojinha de queijo
que ia entrar com não sei quantos milhões. Vocês viram? Gente, olha o que aconteceu. E eles queriam já de cara fazer o esquemão do arroz. Vocês imaginam esse cara em 2020? Imagina esse cara em 2020, com a imprensa ajudando ele, falando que ele é maravilhoso, que ele está protegendo as pessoas, que ele está salvando o Brasil, que ele é o máximo, ele é o tudo, ele é o superior. Imagina, gente. Você consegue imaginar esse cara nessa situação? Mano do céu. Que pena seria do nosso povo. Porque a bagaceira teria sido 10, 20 vezes pior. Porque teve ali respirador, aquela coisa toda, né? Loja de vinho. Mas não era nada envolvido ao governo, né? Não tinha esse envolvimento. Então, você imagina com o aval do cara, porque todo mundo sabe, né? Como diz a jornalista Paula, né? O boi preto, ele reconhece o outro boi preto. Não, moço, que ele é o barbudinho, nós é do negócio, né? Vamos lá, trocar uma ideia com o barbudinho, porcentagem dele, tá. Porque é o que me vem na cabeça, né? É o que me vem na cabeça. Quando você fala de um bandido, aí vai outro bandido conversar com ele, o que vocês esperam? Dois bandidos trocando ideia. Não sai nada de bom daí, né? E essa agora do Edinaldo. Olha onde chegou o negócio, gente. Presidente da CBF. E aí, muita gente suspeita aí de resultados, né? No futebol brasileiro. Aí depois de um negócio desse, o que pensar? O que pensar depois de tudo isso? É uma tristeza, né? É uma tristeza no nosso país. Nem o futebol você vai poder assistir mais confiando 100%. Eu já não confio há um bom tempo, né? Eu vejo as pessoas, o brasileiro, ele tem um QI tão, não sei se é QI, que, né? Se é só, mas ele tem uma inteligência tão limitada, porque, gente, tem negócio de arbitragem, de juiz. Você olha, o cara que tá assistindo, ele, opa, aquilo ali foi pênalti dentro da área. O cara que sabe, que consegue analisar sem, sem clubismo, né? Ele vai olhar e falar, opa, aquilo ali foi isso. Aquilo ali não foi nada. Opa, aquela linha ali não é impedimento. Se o cara que manja mais ou menos, que tem que trabalhar amanhã, sabe aquela regra ali, você imagina o juiz que tá ali dentro. Você imagina ele. Eu já parto desse princípio aí. Peraí, se uma pessoa comum, né? Vamos agora ver a palavra. Se uma pessoa comum sabe o que aconteceu, pô, o juiz também sabe. E depois que eu me caí nessa aí, eu falei, não, peraí. Se eu sei que aquilo ali tá errado, aquele cara sabe por que que ele falou que não tá, por que que ele falou que tá certo, sendo que tá errado. Daí eu já perdeu a credibilidade. Não posso afirmar nada, mas para mim já perdeu.